Você tem assistido às nossas mensagens diárias? Então não deixe de compartilhar, não esqueça nunca disso. Título da mensagem de hoje: você só vai descansar ao alcançar o entendimento das razões de Deus. Não entendeu? Tem problema. Fica comigo que você vai entender o título dessa mensagem e tenho certeza de que ela vai te abençoar. Porque um dos paradoxos da nossa vida é lidar com a ideia de que quanto mais se busca Deus, maior a batalha espiritual. Você já passou por isso? Já enfrentou isso? Já pensou sobre isso? Quanto mais se busca Deus, maiores são as nossas dores. Não é um paradoxo? Eu confesso que tenho muita dificuldade de entender isso. É claro que o bem e o mal atingem a todos, independente de credo. Mas nós sempre achamos que deveríamos ser intocáveis. Afinal, a Bíblia nos diz que a bênção do Senhor é a que enriquece e não acrescenta dores. Esse é um paradoxo. Como alguém poderia ter razões de ser grato pelas dificuldades e sofrimentos? Onde está a bênção de ter que passar por lutas e tribulações? Porventura, as perdas não causam sofrimento e dores? Observem, toda dificuldade na vida tem uma razão. E perceber essas razões é o que nos leva ao crescimento e amadurecimento espiritual. Perceber as razões é o que nos leva a descansar ao alcançar o entendimento do motivo das tribulações. Está melhorando? Está entendendo um pouco mais? Então vamos lá. As razões são o objeto do crescimento espiritual. Perceber as razões e o motivo é o que nos enriquece, é o que enriquece a nossa vida espiritual. E quando a palavra diz que a bênção do Senhor é a que enriquece e não acrescenta dores, isso também está ligado a descansar a alma ao perceber as razões e os motivos da tribulação. Está entendendo? As razões e os motivos pelo qual Deus está fazendo. Ou o que Deus está fazendo e por que Deus está fazendo ou permitindo. Perceba então que tudo que Deus julga necessário e permite que passemos é bênção. É para o nosso bem, é para o nosso enriquecimento espiritual. É paradoxal? É. Porque ninguém quer sofrer nem passar por dificuldades. E algumas pessoas vivem esse paradoxo e só enxergam as perdas e não conseguem perceber as razões de serem gratos a Deus pela enormidade de bênçãos que já receberam durante a vida e que estão por trás de toda a sua história de vida, seja os motivos, seja as bênçãos. Conta-se uma história de que um escritor estava em seu escritório e começou a escrever tudo o que ele passou durante o ano. E ele vai elencando que havia passado por uma cirurgia para a retirada de uma vesícula biliar e que nesse mesmo ano ele completou 60 anos e teve que renunciar ao seu trabalho que ele tanto amava e que havia permanecido ali por 30 anos. E que o pai havia morrido e que o filho não passou em um determinado exame médico, e que também o filho tinha sofrido um grave acidente de automóvel e isso causou perda total do automóvel. E no final ele escreveu que foi um ano muito mau. Sua esposa, lendo aquilo, pegou um outro papel e começou a reescrever aquela história, dizendo que ele, no ano passado, havia operado e se curado, e que completou 60 anos com uma boa saúde, podendo agora aproveitar o seu tempo livre.
e que o pai dele, com 95 anos, veio a conhecer o seu Criador sem nenhum sofrimento, e que o filho, apesar do acidente, não sofreu nenhum dano. E no final aquela mulher escreveu assim: foi um ano de uma grande bênção. Observe que a história foi a mesma. A diferença foi perceber as razões de ser grato. O problema é que não queremos nos submeter à vontade de Deus, não queremos passar pela prova para ser aprovados. Queremos a bênção que enriquece, mas sem passar pelas dores do crescimento espiritual, que é o que nos enriquece. Percebe? Entendem? E digo mais, passar pelas dores é perceber as razões dessa luta. Isso é libertador. Sabe por quê? Porque perceber as razões nos leva a experimentar a paz que excede todo entendimento. Entendam, perceber as razões é o que nos traz a paz do Senhor. Sim, uma paz que excede todo entendimento. Isso revela que a paz espiritual impede que qualquer sentimento humano nos acrescente dores. Olha que legal! Consegue entender agora que a bênção do Senhor é a que enriquece e não acrescenta dores por tudo isso, a qual nós estamos colocando aqui para vocês? Tudo que estiver sobre as razões de Deus, isto é, dentro da vontade de Deus, é bênção. Mas o contrário também é verdade. Fora da vontade de Deus, nada do que o homem faça ou conquiste poderá ser bênção na vida deste. Fora da vontade de Deus, os aparentes ganhos podem trazer prejuízos incalculáveis. Qual é a sua ideia agora desse paradoxo das razões de Deus? É de ganho ou é de prejuízo? Lembre-me da palavra de um pastor que disse: se alguém que fazendo a vontade de Deus corre risco de ter prejuízo, Deus o sustenta e assume todo o prejuízo. Bacana, né? Com Deus, ninguém fica no prejuízo. E para encerrar, gostaria de citar uma frase que eu ouvi numa oração feita pelo pastor Michel Vieira, onde ele disse: melhor é enfrentar batalhas ao lado de Cristo do que viver em bonança mergulhado no pecado. Então, finalizando, perceber as razões é descansar e alcançar a paz que excede todo entendimento. A bênção do Senhor é a que enriquece e não acrescenta dores, porque quem descansa alcança a paz que excede a dor. Então, querido, descansa no Senhor. As razões de Deus são as que vêm para enriquecer a sua vida espiritual. Tudo aquilo que você tiver que passar, procure entender as razões de Deus e descanse, porque isso é para o seu bem, é para que você possa crescer, amadurecer, ter um amadurecimento espiritual e alcance então não só a razão da sua dor, mas que entenda que isso tudo é para o seu crescimento. Amém? Ricardo Augusto, que Deus te abençoe. E em nome de Jesus, amanhã tem mais.